Alô Brasil! Carlos, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Taniguchi, sou da Taniguchi Relógios, isso mesmo. Para quem não me conhece, Taniguchi Relógios fica em Guaíra, no Paraná, isso mesmo. Guaíra, no Paraná, fica bem para cá no oeste do Paraná. Então, se você não conhece, procura lá no Google Guaíra, Paraná, que você vai encontrar a cidadezinha. Ela fica bem na divisa com o Paraguai, com o Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná. Beleza? Bom, depois das minhas apresentações, é lógico que eu tenho que falar um pouquinho, porque é o seguinte, hoje o tema é o seguinte, uma das coisas assim, que as pessoas perguntam muito pra gente que mexe com relógio, é por quê, tá? A gente pega um relógio Seiko 5 Sports e um Prospex, tá? Eles têm um calibre igual, quer dizer, esse aqui é o 4R35, esse é 4R36, é os mesmos 4R, mas por que que o Seiko 5 custa R$1.200, R$1.500 e o Prospex R$2.500, R$3.000? Bom, é para isso que eu vou estar com esse videozinho hoje. Fica até o final aí que eu vou explicar para vocês a grande diferença que existe entre esses dois modelos, tá? Entre essas duas linhas de relógios, tá? Para quem não é muito familiarizado com relógios, tá? A Seiko, ela desde 1965 ela vende relógios de mergulho. É lógico que no começo foi só uma brincadeira de fazer um relógio prova d'água que você pudesse mergulhar um pouquinho. Só que a brincadeira ficou séria. Em 68 eles receberam uma carta e pediram que fizessem os consertos no relógio, porque o relógio não estava funcionando para mergulho. Como não funcionava mergulho? Para quem trabalhava com mergulho profissional, não podia usar o relógio de mergulho da Seiko, porque acontecia vários problemas. A pressão da água era muito maior do que esperado. Alguns utilizavam o mergulho por pressurização, que precisa de gás hélio e tudo mais, e isso acabava estragando o relógio e tudo mais. Então, foi criado várias e várias tecnologias diferenciadas para que o relógio pudesse resistir realmente a um mergulho, certo? E isso culminou em 1975 com o lançamento do relógio Seiko Tuna. Isso mesmo, o Seiko Tuna saiu em 1975, 76, quando saíram o primeiro relógio que resistia a 1.000 metros de profundidade, 1.000 metros de pressão, isso mesmo, 1.000 metros de pressão, não 1.000 metros de profundidade, 1.000 metros de pressão, tá? Algumas pessoas perguntam para mim também, essa válvula de gás hélio, o relógio precisa ter gás hélio para funcionar? Não, não precisa de gás hélio para funcionar, pessoal. O relógio que tem válvula de gás hélio, o gás hélio é utilizado para as pessoas que vão em mergulho profundo, que precisam fazer pressurização, tá? Como o gás hélio é mais fino, eles conseguem, para facilitar a respiração, eles utilizam gás hélio, justamente para que a pessoa possa respirar com mais facilidade. E na hora que existe a pressurização e a despressurização, o que acontece? Como a pressão é muito grande, se você não tiver a válvula de gás hélio no relógio, simplesmente o relógio desmonta. O vidro voa para um lado e tudo mais, desmonta o relógio. Então, é por isso que existe a válvula de gás hélio, tá? Tirado esses pontos aí, vamos voltar agora para a nossa comparação entre os dois relógios. Vamos lá então. O relógio Seiko 5 e o relógio Prospex tem uma diferença básica, que é o seguinte: todo relógio Prospex, tá? Eles são para mergulho. Isso mesmo, você pode mergulhar com eles sem problema algum, tá? Enquanto o relógio Seiko 5, ele tem uma resistência para 100 metros, quer dizer, o mergulho leve, presta atenção, o mergulho leve numa piscina ou num riozinho não vai ter problema nenhum. Você não vai poder dar como é que fala? Vou te dizer, cair de ponta numa piscina que provavelmente, talvez a pressão vai ultrapassar os 100 metros, tá? 100 metros de pressão, então ele pode vir a entrar um pouco de umidade através da coroa ou do vidro traseiro, tá ok? Então ele não foi feito para mergulho. Então se você está pretendendo mergulhar, Prospex, beleza? Essa é a principal diferença entre os dois. Esse não foi feito para mergulho, esse foi feito para mergulho, tá? Então, quando você pega um Seiko 5, ele está preparado realmente para o dia a dia, entendeu? Ele não é um relógio para você pegar e sair achando que pode fazer tudo com ele. Não, ele não é um relógio feito para mergulho. Então, como ele não é feito para mergulho, por que é que ele tem esse design?
é justamente para isso. As pessoas gostam desse design de mergulho, porém nunca vão mergulhar na vida. Então, para que ele vai pagar R$ 2.500 num design de relógio se ele nunca vai mergulhar? Se ele não vai mergulhar, então por que não usar um Seiko 5 Sports, que é muito mais barato, não existe tanta resistência à água nessa caixa, porém ele é um relógio muito bonito. Não é bonito? É lógico que é bonito, certo? Então, o design do Seiko 5 foi baseado em cima do Prospex, porém ele não cumpre a tarefa do Prospex, que é para mergulho. Então essa é a principal diferença quando você vai procurar um Prospex e um relógio Seiko 5 Sports. A segunda coisa é o seguinte, é lógico que os relógios o Prospex são muito mais valorizados dentro do mercado de usados. Isso sem dúvida nenhuma, devido à sua fabricação para profissionais, tá? Quando você pega um Seiko 5 Sports, ele apesar de ter um pouco de ganho ainda, mas não chega ao ganho de um Prospex no mercado de usados, beleza? A segunda coisa que eu vou ter que contar para vocês é o seguinte, o Prospex, ele vem com a coroa rosqueada, isso mesmo, você tem que desrosquear a coroa para poder mexer no horário dele, acertar o horário dele. Já o relógio, olha aqui, eu vou tentar desrosquear um aqui para vocês verem, tá? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora está desatarrachada a coroa, tá? Então, a partir de agora eu consigo puxar a coroa para poder mexer no ponteiro. Senão, não consigo, beleza? Então, deixa eu fechar a coroa aqui, senão eu acabo esquecendo depois, beleza? E já o Seiko 5 Sports, ele é simplesmente encaixado, tá? Ele é simplesmente, ó, só encaixado. Então, se eu puxar aqui, eu já consigo soltar ele. Não sei se vocês conseguiram visualizar, vou puxar de novo, olha só. Olha lá, ó. Vocês viram? Eu só puxar, eu consigo desatarrachar a coroa. Então, essa é a segunda diferença entre um Seiko 5 e um relógio Prospex, beleza? A terceira coisa que é diferente, agora eu vou pegar dois relógios aqui diferentes aqui para mostrar para vocês. Olha, esse aqui é um Seiko 5 Sports e esse daqui é um Prospex, certo? Então o Prospex, o fundo dele é de aço. Vocês podem ver que ele tem um fundo de aço, tem um tsunami ali no meio, o design do tsunami ali no meio, enquanto o Seiko 5 Sports, ele tem um fundo de vidro. Não sei se vocês conseguem visualizar ali, o fundo dele é de vidro. Tá? Vou tentar, isso, melhorou, agora dá pra ver, né? Então olha a diferença. Então a segunda diferença é que o fundo do Prospex é de aço, enquanto o fundo do Seiko 5 é de vidro, tá? Então aí já vai a terceira diferença que existe entre os dois, tá? Lógico que esse não tem toda a resistência da água que esse tem, então por isso ele não precisa de um fundo todo de aço vedado igual o Prospex, beleza? E é lógico que a quinta diferença, né, no caso, a quarta diferença é a resistência, tá? Enquanto o Prospex ele tem a partir de 200 metros de profundidade, um Seiko 5 Sports só tem 100 metros. Então, se você está pensando, olha só, esse aqui é 200 metros, esse é 100 metros. Então, por isso que esse aqui foi feito para mergulho, é um diver, e esse não, tá ok? E é lógico, entra a última parte. A última parte é o seguinte, a última parte é o que eu vou dizer para vocês, é igual. Tanto o calibre que vai aqui dentro, o calibre que a gente fala é a máquina que está aqui dentro, tá? Quanto a máquina que está aqui dentro é similar, tá? As duas são 4R, tá? Por mais 4R é o calibre da máquina. Aí muda-se, presta atenção pessoal, muda-se o final 35, 36, 37, tem alguns números diferentes, já notaram? Por que tem números diferentes? Depende exatamente da posição, por exemplo, do 35 para o 36 é a mudança da coroa, a coroa aqui ou a coroa na posição 3, na posição 3 ou na posição 4, então isso já muda o final do número também, tá? Então isso aí, a numeração final é justamente para identificar o tipo de máquina que está aqui dentro por causa das furações que tem e da posição da coroa, tá? Alguns modelos já tem um calendário simples, tem calendário duplo e tudo mais, então isso também vai contar a diferença do número aqui atrás. Mas a maioria dos prospectos tem calendário duplo, dos autómatos, e o Seiko 5 é obrigatório ter calendário duplo, que é uma das exigências da linha Seiko 5, beleza? Então, aí, para que eu apresente um pouquinho aqui, eu vou dizer o seguinte, esse Seiko 5, ele tem, por que ele ganhou 5 ali dentro? Eu vou explicar rapidinho, ele ganhou 5 por conta do seguinte, em 1964,
1983, quando foi criado 5 paradigmas que ele veio, são 5 coisas que era a top de linha na época que ele criou o Seiko 5. A primeira, os relógios eram impermeáveis que eles diziam prova d'água. Hoje eles mudaram a classificação, agora não se diz mais prova d'água, se diz resistência à água, tá? Existe uma diferença aí. Tá? Mas na época era prova d'água, então o relógio tinha que ser prova d'água. A segunda coisa, ele tinha que ter o calendário duplo, então por isso que tem que ter o calendário duplo aqui. A terceira coisinha aqui que ele tem que ter, ele tem que ser automático. Isso mesmo, para ganhar o Seiko 5, ele tem que ser automático. Apesar de na década de 90 terem saído alguns modelos quartz com uma linha Seiko 5, mas foi um lapso que a Seiko cometeu e voltou atrás e manteve o automático no Seiko 5. A quarta coisa é o seguinte, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, não sei se vai dar pra ver aqui, mas aqui esse eixinho aqui, ó, tem uma bandeirinha vermelha. Esse aqui é um sistema anti-choque que a Seiko criou justamente para proteger o balanço. E esse sistema anti-choque que eles chamam aqui, tá? É o Air-Shock, que eles chamam, tá? Esse também é obrigatório, tem todo o Seiko 5. E a última coisinha, a mola que tem dentro dele, o aço utilizado dentro dele, é uma linha especial justamente produzida para os relógios Seiko. Beleza? Hoje isso já virou, mas pode dizer, natural para todo relógio Seiko ter essas recomendações, tá? Então, mas algumas pessoas já comunicaram para si, mas uma das coisas é o Seiko 5 a coroa na posição 4. Isso é mentira, tá? Então eu tenho aqui um Seiko 5 com ele na posição 3, tá? Então isso aí é mentira. Então se alguém disser isso, pode esquecer que tá errado. Beleza? Inclusive, essa é uma coisa legal para vocês, tá? No livro de instruções que a Seiko mandou para mim, constava que ele deveria estar na posição 4, tá? E eu questionei eles e realmente eles concordaram comigo que isso aqui não faz sentido ter a posição 4. Então, se algum revendedor Seiko falar para vocês que a posição 4 é uma exigência, beleza? Vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Amanhã a gente volta com mais algumas curiosidades da relojaria. Gostaram do vídeo? Vai lá, deixa uma curtidinha para mim ali no vídeo. Não se esqueça de curtir a nossa página. Isso mesmo, a Taniguchi Relojaria, o Taniguchi Relógios, está em Paraná. Curta a nossa página que todo dia tem material novo para vocês.